Fala Sinceros, tudo bem? Olha, prazer estar aqui. Eu estou aqui no paraíso dos acessórios aqui da Ponta do Músico para fazer um vídeo muito importante para quem toca violão, né? Que é fruto também das sugestões que têm nascido aí nos comentários. Então, se você gosta do assunto, por favor, entre em contato aí, comente, porque a partir disso aí a interação vai nascendo, o conteúdo também. Quero aproveitar e falar para você o seguinte, você que está aí no YouTube, tem a página Violão Sincero, tem o perfil no Instagram, tá? Então, poxa, curte lá, se inscreva lá também. Como é que fala? É curtir, começa a seguir, é isso. Começa a seguir o Violão Sincero. A gente tem muita interação, tem muita enquete também. É um conteúdo muito livre, né? E com maior frequência do que acontece aqui no YouTube. Então, poxa, eu vou ficar muito feliz em receber vocês lá também. Tá legal? E do que nós vamos falar hoje, já que a gente está aqui envolvido por cordas numa loja de instrumentos tão bacana, né? A gente vai falar o seguinte, puxa vida, o meu violão está sempre desafinando. Como que eu vou fazer para o meu violão não ficar desafinando tanto? Às vezes a gente tem um violão novo e o violão nunca para afinado. Ou o violão já está cansado, já está velho, né? Um violão simplesinho. E tem instrumento, fala violão, mas engloba a família toda, né? Serve para guitarra, serve para contrabaixo, instrumento de corda em geral, né? Então, o que fazer para que o instrumento consiga manter a afinação, sendo ele mais simples, intermediário e até top de linha? Então, vou dar algumas dicas para vocês, começando pelo seguinte, gente, tarraxas. Tarraxas são fundamentais para a afinação do instrumento. Por quê? Porque a tarraxa fica ali em atrito direto. A corda do instrumento exerce uma pressão diária. A gente para descansar, para dormir, para relaxar. A corda do instrumento não. É uma tensão em quilos ali que não para de jeito nenhum. Então, se a tarraxa for simples demais, ela realmente não resiste e vai cedendo com o tempo à pressão, né? Então, às vezes você tem um violão, você pagou barato no violão e gosta dele, mas ele não se mantém afinado, tá? Então, se você trocar a tarraxa desse violão por uma tarraxa melhor, você vai dar um upgrade no seu instrumento, entendeu? Tem instrumento, por exemplo, que vem com tarraxa desse tipo aqui, ó, que são as tarraxas conhecidas por ser semi-blindadas. E ela tem uma característica aqui que eu acho muito interessante colocar, porque nem sempre todo mundo sabe, né? Olha só, essa tarraxa cromada aqui, ela é cromada, mas na verdade a base dela aqui, onde a gente aperta para poder afinar o instrumento, isso aqui é plástico. Então, percebe direitinho lá se no seu instrumento é plástico ou é metal. Se for plástico, certamente vai ser muito mais sensível. Tá legal? E aí tem tarraxa que começa a rachar aqui, não só aqui, mas essa parte do circuito dela. Deixa eu ver se eu consigo desmontar aqui, ó. Porque aqui é só um acabamento também em plástico, essa tampinha aqui, ó. Então lá dentro desse tipo de tarraxa aqui é bem simples, é uma tarraxa com valor individual dela é R$12 e muitos violões vêm de fábrica com ela. E o simples fato da gente trocar essa tarraxa por uma tarraxa... qual que é o nome da tarraxa, gente? Deixa eu lembrar aqui... tarraxa blindada, além de blindada, com essa pegada aqui, ó, em metal, vai fortalecer mais e vai deixar o instrumento bem melhor. Então tá aí essa dica. Uma outra coisa muito importante para a afinação do instrumento, gente, são os encordoamentos. Encordoamento é fundamental. Tem encordoamento, aliás, até conversando na luthieria, essa semana a gente estava aprendendo, né? Aliás, eu aprendendo muito mais, porque dependendo da quantidade de níquel que a corda tem, quando a gente estica ela com um bend, assim, ó, ela demora mais a voltar para a sua posição natural. E aí, às vezes, a gente percebe que deu bend, a corda desafinou e vai lá e dá uma apertada na tarraxa. Mas aí passa alguns segundos, aí a corda vai voltando para a afinação normal. Mas quando ela volta para o normal, eu apertei. Aí ela vai desafinar o instrumento, nunca afina. Então, o tipo de encordoamento faz muita diferença, tá? Para ajudar a manter a afinação do instrumento. Não só o tipo, mas também o estado de conservação da corda. Tem gente que pensa que a hora de trocar a corda é a hora que ela arrebenta, mas não, corda tem vida útil. E quando ela começa a perder o brilho, quando ela começa a dar sinais de oxidação, também a afinação dela começa a ter uma queda muito grande.
Tá? Então isso é muito importante. Não só isso, mas um outro detalhe. A corda em processo de oxidação, ela se torna como uma lixa. E em contato com o traste ali, ó, aquilo começa a ir corroendo, raspando o traste e estraga o seu instrumento. Tá? Traste é caro, tem traste aí R$ 200, por exemplo. Você comprou um violão de 300, de 400, pensa bem. Tá? Então preste muita atenção com o tipo de corda que você está usando e qual é o estado de conservação que você tem mantido. Tá legal? Inclusive existem os limpadores de corda que aumentam a vida útil da corda e preserva mais, e isso acaba refletindo também na afinação. Você quer ver mais uma coisa interessantíssima? Essa semana a gente recebeu uma super guitarra de um guitarrista, um amigo meu. Poxa, que alegria ter me tornado amigo dele, que é o Emerson Assi, né? Um guitarrista nível nacional, que já tocou com vários artistas e é uma pessoa incrível. A guitarra dele, Gibson, que guitarra maravilhosa, linda de viver. Né? E aí o que a gente percebeu lá na luthieria, foi uma aula mais uma vez, vendo o Paul McCoy desvendar os mistérios, né? O que acontecia? Um instrumento top de linha, diferenciado, caríssimo, mas estava com problema na afinação, mesmo com corda nova. Então, poxa, o problema é o quê? Tarraxa? Ali não tem como ser tarraxa, porque tarraxa que vem Gibson é tarraxa top. A corda que estava ali, inclusive aquela da Dario XT, que é a linha nova, e que eu gostei muito da tocabilidade dessa corda. Tá? Então não era tarraxa, não era corda. E aí o luthier foi pesquisar e percebeu que no traste do instrumento ali, em algumas regiões, o traste estava mais desgastado do que em outras. Então, quando fazia o aperto da posição ali naquela região, estava gerando ali alguma desafinação, era minúcia. Né? De repente, uma pessoa com ouvidos normais não perceberia tanto. Mas o Emerson, como é um cara que tem um ouvido especial, é um músico de um nível elevado, ele percebia e mostrou para a gente também. E para mim foi uma escola muito grande. Porque a partir de então já não se trata só de tarraxa e de vida útil, estado de conservação de corda. Os trastes também precisam estar devidamente alinhados. Se os trastes não estiverem devidamente alinhados, isso interfere também na afinação. Muita gente pensa que quando o traste não está devidamente alinhado, vai interferir só naquele incômodo de um instrumento ficar trastejando. Né? Mas não, influencia na afinação também. Tá? Aproveitando para falar sobre corda, gente, corda é a alma do instrumento, tá? A gente gasta muito dinheiro para investir num instrumento top e não presta atenção no detalhe que faz toda a diferença. Eu faço uma comparação que é o seguinte, ó, a corda é a lente de um óculos. Entendeu? Então, às vezes você tem um óculos de uma armação bem legal, a minha está até cansada, né? Mas tem uma super armação, mas se você não coloca a lente ideal, você vai ter dificuldade para enxergar, né? Então, o instrumento precisa estar devidamente bem encordoado, não só bem encordoado, mas com uma corda de boa qualidade. Então, peça referência a um luthier de qual corda que vai se comportar bem com o seu instrumento. Isso ajuda muito, tá legal? E preste atenção no estado de conservação dela. Uma outra coisa, uma outra dica aleatória que eu vou trazer aqui, mas que lembra esse assunto, é o seguinte. Tá? Além de pedir dica de instrumento, experimente você outros modelos, sabia? Às vezes você usa sempre um modelo e um outro modelo vai te dar uma sonoridade, alguns harmônicos que naquela linha que você está habituado, ela não consegue oferecer. Então vale a pena porque isso vai gerar a sua própria opinião, o que é uma coisa muito importante, né? Você ter uma opinião própria, sólida, não, eu gosto dessa corda porque ela me oferece tal característica. Isso é importante demais também. Gente, eu estava falando com vocês, acabou a bateria do telefone. Quando é a bateria, é o telefone que toca, alguém que chega, mas na medida do possível, do jeito que dá, full time, a Vera mesmo, a gente vai criando aí o conteúdo com muito carinho para vocês, tá? Então vocês vão ficar com os exemplos aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, inscreva-se no canal, indica um amigo que precisa de dica sobre instrumento musical, tá legal? Pra gente fazer essa família aí aumentando.
Para que serve essa segunda parte aí, Félix? Aqui, na verdade, eu tô dando só um acabamento, porque a broca, na hora que eu passei, ela puxa uma rebarba para cima. E isso vai atrapalhar na hora que as pecinhas da tarraxa, a arruelazinha dela encostar aqui, para ela não ficar suspensa aqui em cima. Então eu tô tirando essa rebarbazinha, né? Eu vou ver, por exemplo, alguns lugares ainda ficou um pouquinho, eu vou corrigir para poder... Na hora que a precisa descer aqui, Um descer bem assentamento faceado. da tarraxa, né? Exatamente. Boa. Só um acabamentozinho. Ok, interessante. Gente, esse é um violão folk, ó. Violão Shelter Celtic 100. A construção desse violão contempla as tarraxas semi-blindadas e ainda com um detalhe, né? Que aqui na parte do aperto, o material, apesar de parecer o metal, mas na verdade é plástico, né, Félix? Exatamente. Uhum. E pode acontecer isso aqui, ó. Então, assim, se a pessoa compra esse violão e quer deixar ele top, o ideal é fazer o que esse cliente está fazendo aqui, ó. Ó, tá colocando a tarraxa blindada. Aí, nesse caso aqui, já é metal? Isso, esse aí já é todo em metal. Aí, qual que é a diferença que vai dar, Félix? Resistência, né? A resistência, a afinação dela, que é mais firme, até porque essas tarraxas aqui você consegue controlar para ela poder ficar um pouco mais pesada, para não vibrar, nunca assim. Olha e aí. essas aqui, vou desmontar um aqui pra gente ver. Ó, ela é bem simples a construção, como se fosse uma, ó, bem frouxa, não tem como ajustar. Entendi. Como se fosse uma tarraxa do violão de nylon, aquela modelo bem simplesinha. Sim, né? aliás, tem umas Então, tarraxas que são individuais. É, Mesmo nylon são individuais, né? Isso, Que violão exatamente caixinha, assim, mano. É essa exato. pegada aí, né? Então, queridos, o que acontece? Você tem um instrumento com esse tipo de característica, a tarraxa dele não é blindada, fique tranquilo, você consegue melhorar, tunar, dar um upgrade, né, no padrão de qualidade do seu instrumento, adquirindo a tarraxa, né? Então tá aí o exemplo que foi dado, ó. Aqui a tarraxa simplesinha que vem no violão, obviamente para que o projeto final, o custo do instrumento seja mais barato, certo? Né? Mas aí quando a gente vem aqui, ó, hoje aqui uma tarraxa nesse nível aqui, tá em média coisa de R$15 cada tarraxa, né? Então vale a pena porque vai melhorar muito o padrão de qualidade do instrumento, porque ele já tem um som legal, ele tem um acabamento bonito também, né? Então fazendo esses detalhes, a gente eleva o padrão de qualidade do instrumento. Com o Paul McCoy sempre, né? Que honra, né? Se aparece ali, pô, como é que faz? Ah, deu.